Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Maricá Debate. O programa de hoje traz uma reflexão fundamental sobre o papel da educação na terceira idade. Em um mundo onde o aprendizado é muitas vezes associado à juventude, é essencial reconhecer o impacto transformador da educação ao longo de toda a vida. Mais do que acesso ao conhecimento, a aprendizagem contínua para os idosos representa autonomia, inclusão e qualidade de vida. Hoje, para essa conversa, contamos com a presença de Elizabeth Brito. Ela é gerente de educação de jovens e adultos aqui em Maricá. Bem-vinda, Elizabeth. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É isso. E temos também Heitor Gomes. Ele é gerontologista e nutricionista e apoia a Escola de Idosos aqui do município. Bem-vindo ao Maricá Debate, Heitor. Obrigado, Lana. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. É isso. Então, hoje, vamos discutir como o ensino voltado para essa faixa etária contribui para o bem-estar, a socialização e até mesmo a saúde mental. Além de conhecer histórias inspiradoras que mostram o poder da educação na maturidade. Agora, em mais um Maricá Debate. Bom, então, para a gente começar, eu queria ouvir vocês dois um pouquinho, porque a gente sabe que a educação ao longo da vida é um direito, né? Mas muitas vezes associado aí à juventude, adolescência, juventude, né? Mas queria saber de vocês qual que é a importância de, claro, quebrarmos, né, então, essa visão aí e incentivar o aprendizado na terceira idade. Então, a educação de jovens e adultos, ela é ofertada, né, às pessoas a partir de 15 anos. Né? Então, ela não tem limites de idade. Então, qualquer pessoa, né, acima de 15 anos, ela pode fazer a sua matrícula na educação de jovens e adultos. Sim. E a parte da terceira idade, falando na convivência que tenho, né, na questão junto com os idosos lá, junto na Secretaria da Terceira Idade, a gente percebe que a pegada do aprendizado, a vontade de aprender acaba sendo algo que seja um estímulo na terceira idade. Então, assim, é algo que eu, como criança, adolescente, até quando adulto, tinha aquele incentivo de querer aprender. Mas quando a gente fala na terceira idade, a pessoa parece que tem aquilo como um combustível. Algo que motiva a sair de casa, algo que motiva a aprender, não só o letramento, montar frases, mas sim o convívio entre gerações, entre diferenças que existem. Lembrando que a gente convive com pessoas de décadas de 40, 50, 60, 70, anos 2000, e como que a gente vai explicar uma coisa da década de 40 com uma pessoa que está lá na recepção, que nasceu nos anos 2000. Sim. Então, na verdade, na terceira idade a gente vê essa mistura de gerações. E acaba sendo algo tão animador para a pessoa idosa, quanto para quem está no outro lado do balcão, né, digamos assim. Sim. Agora, Elizabeth, como que as políticas, né, de educação para idosos têm avançado aqui em Maricá? E, na sua visão, quais são, então, os desafios que ainda precisam ser superados? Então, hoje o município ele oferta, né, a educação de jovens e adultos. O município possui 3 unidades, da primeira fase à 9ª fase, e as matrículas estão abertas, né? A alfabetização ela é feita anualmente, e da 2ª à 9ª fase ela é feita semestralmente. E as políticas elas estão avançando, graças a Deus, né? Foi criada a escola de idosos no ano passado, e a proposta é a ampliação, é a expansão das matrículas, né? É trazer esses idosos, né, que desejam concluir seus estudos para a escola. Então, as políticas estão sendo pensadas para eles e por eles, né? Maravilhoso. E, Heitor, na sua visão, como que a educação, então, pode aí impactar, né, a saúde física e também mental dos idosos? E qual que é a
a relação entre o aprendizado contínuo e um envelhecimento saudável? Então, a pessoa ter um motivo para fazer algo, porque às vezes a pessoa, quando chega na terceira idade, no ano que nós estamos, a pessoa provavelmente já se aposentou ou tem algum benefício e a casa já não tem mais aquela família que tinha como filhos ou não tem mais o cônjuge, então a pessoa perde aquele estímulo ali. Então, ter algo, voltar à escola, voltar à questão de aprender, ela vai ser um combustível para a pessoa voltar à sociedade. Então, se a pessoa volta àquela sociedade de pessoas que falam a mesma língua, aprendizados novos, de culturas novas, só nisso a sua saúde mental ela está te agradecendo. Com certeza. E aí o nosso corpo é psicossomático. Se eu penso, o meu corpo pode reagir. Se eu penso bem, se eu estou bem em mente, meu corpo reage bem. E nisso, qual o impacto físico? Eu acabo diminuindo estresse, diminuindo ansiedade, diminuindo depressão. Então, se eu diminuo isso com a ambiência, eu diminuo medicamentos. Diminuo efeitos colaterais também. E aí, nisso, a gente tem uma questão prolongada. Então, ou seja, além do aprendizado, o esforço cognitivo que vai fazendo, a pessoa não está descansando, naquela rotina de sempre, de estar parado, vendo uma televisão, nada contra, mas parado, sem estimular novos caminhos para os seus neurônios, a pessoa está aprendendo, está convivendo e está menos adoecendo. Então, acho que isso já é importante, tanto na infância, na adolescência, na fase adulta, mas é tão importante quanto na terceira idade. E isso, como a Beth falou aqui, a questão da cultura de Maricá, ela está sendo modificada, assim, e está estimulando os municípios vizinhos, e assim vai fazendo passando de município para município, de geração para geração. Com certeza. Agora, além desse aprendizado formal, né, que a gente entende ali quanto ambiente escolar, quais são outros aspectos, então, sociais, emocionais também, que vocês acreditam que são aí impactados quando um idoso volta a estudar? Olha, são impactos assim importantíssimos, né, na vida do idoso. Nós temos assim casos de idosos que saem da depressão, né, idosos que passam a ter uma outra vida, uma outra qualidade de vida, né, após ingressar na escola de jovens e adultos, né. Nós temos um caso numa escola onde uma senhora perdeu, né, o esposo, perdeu o filho e entrou em depressão, e a vizinha convidou para, né, se inscrever na educação de jovens e adultos, e ela passou a frequentar a escola e ela ficou bem, a depressão, né, foi embora. Então, os impactos, eles são assim, muito fortes na vida desse idoso, porque é como o Heitor falou, ele passa a conviver, ele passa a ter amizades, ele passa a ter uma razão para sair de casa, né? Ele passa a ter contato com outras gerações, porque naquele ambiente não tem só idoso, mas tem o jovem, né? Tem o adulto, tem os professores. Então, a qualidade de vida dele melhora bastante, porque não é só a questão pedagógica, né? Quando ele entra na escola, ele passa a ter convívio, ele passa pela questão da saúde, ele passa a ter amizades, ele passa a ter também contato com a tecnologia, né? Então, ele passa a ter contato com várias outras propostas que, né, traz para ele um benefício enorme. Sim. E a pessoa, quando ela vai voltar, né, pensa assim, a pessoa ela viveu casada, a filho já está grande, e aí fica em casa com o esposo ou a esposa, por exemplo. E aí depois não quer voltar a ajudar, enfim. Quando acontece de dos saírem, né, no caso falecer, a pessoa fica sozinha. E ela não se vê mais naquele seio. Então acaba que aquela escola, quando tem, como ela falou, a vizinha foi lá, incentivou aí, quando ele vai para lá, encontra não só a questão do aprendizado, e sim amizade, uma outra família. Sim. E aí tem pessoas que vai lá na secretaria, lá na terceira idade, que fala assim, eu vim aqui hoje só por causa que eu quero olhar fulano de tal, porque a fulano de tal não está bem. Então, assim, tem aquela questão de ir, claro, vai fazer parte de toda a questão dos ensinamentos que tem tanto na escola da terceira idade, mas também das aulas que são ofertadas lá, e tem aquela questão que no intervalo de um e o outro que tem,
fica aquela roda de conversa Interagindo. da terceira idade. Sim. E aí não só eles, não é exclusivo, é inclusivo. Eles, mais quem quiser. Então acaba tendo aquele núcleo de amizades e sai dali e vai para casa do amigo, vai para casa da outra. Igual a gente vê na questão da criança, da infância, da adolescência, voltar àquela questão. Saber que, não acabou, não, continua, tem outra família, tem pessoas que se importam. Isso é muito bom. Muito bacana. Agora a gente, né, tá falando aqui, vocês estão contando um pouquinho da experiência de vocês, né, dentro dessa educação de idosos, de uma maneira mais específica, mas queria conhecer um pouco mais da história de vocês também, né? A Elizabeth, educadora com 39 anos, né, de atuação na Rede Municipal de Ensino de Maricá. Conta um pouquinho, assim, como que a educação entra na sua vida, qual que é a sua história com o município de Maricá? Conta para o pessoal. Então, eu venho de uma família com poucos incentivos à educação, à escolarização. Então, eu tenho um período da minha infância, né, da minha adolescência, que eu vou morar com meu tio, né, com as minhas primas, e dali eu vejo, né, as minhas primas indo e ingressando na escola normal, e eu fui criando aquele desejo, né, de ser professora também, igual as minhas primas, né? Sim. E aí eu, né, fiz o curso normal, fiz a faculdade de educação, né, com pedagogia e especialização em gestão escolar, e em 86 eu ingresso na prefeitura, né, estudei no Joana Benedita Rangel, onde eu fiz meu último ano, né, do curso normal. E em 86 veio o primeiro concurso para professores na cidade, eu fiz, passei, né? E ingresso aí no município como professora e passei pela educação infantil, né, por alguns anos, passei pela alfabetização, passei pelo primeiro segmento, passei pela secretaria e depois de alguns anos eu vou, né, sou convidada a participar da gestão de uma escola, né? E ali fiquei muitos anos na gestão de uma escola e depois eu fui, né, sendo convidada para outras escolas e assim e a educação para mim é algo que me alimenta, né? Eu acho que penso muito nessas políticas públicas, né, que agora, como gerente da EJA, né, a minha gerência está desenvolvendo um plano de ação exatamente com essas políticas, né, para atender essas pessoas, né, atender esses jovens, esses adultos que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos, né, no tempo certo. Então, eu hoje tenho o mesmo prazer, eu tenho o mesmo... O meu desejo de estar na educação é o mesmo em 1986, quando eu entrei. Tenho o mesmo, assim, a mesma vontade de estar, de trabalhar na educação, de ver as políticas acontecerem. Então, a educação para mim é uma delícia. Sim, muito bom. E para você, Heitor, como que é essa sua relação, né, gerontologista? O que te motivou a escolher esse caminho, estar na escola de idosos? Como que é essa sua relação com a educação também? Então, na verdade, eu entrei no ramo da saúde há pouco tempo, né? Em 2022, eu fui para padaria, era padeiro, aí fui para a questão do concurso público de correio. Aí eu falei assim, eu quero... Mas sempre eu pensava aquele sonho de infância, de querer mudar o mundo. Só que eu não sabia como mudar o mundo. Por exemplo, professora muda o mundo de um monte de criança. Sim. Então, eu não sabia como, até que encontrei a área da nutrição. Na nutrição, me encantei pela saúde, da arte de alimentar. E aí, nesse caso, eu fui para mudar uma vida na infância. Então, me especializei na área materno-infantil. Só que aí, quem trazia no consultório as crianças eram os avós. E quem se interessava mais por isso eram os avós do que a própria criança. E eu falei assim, eu vou me especializar nessa área da terceira idade, da gerontologia. E fui, aí onde sou nascido e criado em Maricá,
entrei na Secretaria da Terceira Idade para poder fazer as atividades junto com os idosos. A princípio, era só atendendo como nutricionista. Depois vieram as rodas de conversa, os bate-papos, dando aula, ensinando a nutrição na terceira idade. E aí foi criando esse elo. Já dava aula em nutrição de uma outra escola, mas na terceira idade foi a primeira vez ali, e a gente vai vendo os dois mundos, né? A fase do adulto e a fase na terceira idade. E aí nisso você vai pegando esse gosto e vai percebendo a diferença que você vai atuando. Então, assim, tudo começou porque eu queria mudar o mundo. Eu descobri que não consigo mudar o mundo, mas eu consigo mudar o mundo de uma pessoa. A pessoa que descobre que eu consigo controlar uma doença através dos meus hábitos alimentares, através de hábitos saudáveis que eu faço, atividade física, alguma coisa assim, você mudou o mundo de uma pessoa. Uma pessoa que achava que a vida era só tomar remédio, não, agora eu consigo fazer com que eu consiga controlar os meus níveis através de medicação e estilo de vida. E através daquele idoso, eu mudo a vida do meu neto. Então, eu consegui alcançar. Maravilhoso. Agora, você comentou, né, nascido e criado em Maricá, qual que é a relação de vocês com a cidade, de maneira mais geral, assim? Porque geralmente as pessoas que passam por aqui, a gente acaba falando muito sobre isso, né, sobre o quanto Maricá é um lugar bom, né, de uma maneira geral, né, claro, como todo município tem aí uma ou outra questão a ser mais observada com mais detalhe, com mais atenção, mas de uma maneira geral, geralmente as pessoas falam muito isso, assim, o quanto que existe um amor, né, pela cidade de Maricá. Queria saber de vocês, qual que é essa relação com a cidade? Lana, a minha relação é de amor mesmo, né? Eu nasci e me criei aqui, né? Nasci no Hospital Conde Modesto Leal. Minhoca da terra. Sou minhoca da terra. E eu vi essa cidade, assim, crescer, né? Eu vi essa cidade... eu vi o dia que a minha rua foi asfaltada, né? E quando eu fazia faculdade em Niterói, tínhamos que ir para Niterói, nós saímos com um saco no pé para não chegar na cidade com o pé sujo de lama, né? Então, o dia que a minha rua foi asfaltada, eu chorei, porque eu vi meu bairro todo asfaltado, sem precisar pisar na lama. Eu vi meu município, as escolas crescendo, né? Os concursos acontecendo, as pessoas, né? Quando eu dirigia, né? Eu dirigi escola no momento em que não havia, né, verba, não havia dinheiro direto na escola, né? Nós mantínhamos as escolas com recurso próprio, com dinheiro de festa, de fazer uma baiana para comprar um freezer, né? Para colocar ventiladores na sala. Então, eu via, né? Eu acompanhei esse crescimento, né? E aí, para mim, é motivo de muito orgulho, e continuar participando da vida ativa da cidade, da educação, né? Eu hoje vejo, né, as telas nas salas de aula, né, as lousas, né, interativas, eu vejo o transporte escolar, aluno com uniforme, com material escolar de qualidade, com merenda, sabe, de qualidade, aluno tomando iogurte, comendo, com nutricionista preparando a merenda. Então, a saúde avançando, né? Tive meus pais, perdi minha mãe há pouco tempo, então precisou do hospital e teve um atendimento de ponta, né? Então, isso para mim é muito, muito prazeroso, sabe? Acho que se eu fosse hoje, eu acho que eu iria muito, muito feliz, né? Por ter estar vivendo tudo isso. Perfeito, você. Eu também nasci e criado em Maricá e, assim, na época da minha infância, eu lembro que as pessoas falavam, não veio para Maricá porque é a cidade de roça, que era, apesar que eu gostava da paz e ainda continuo em paz, as pessoas falavam muito disso, né? Às vezes eu tinha 2 ônibus por dia que tinha que pegar de onde eu morava para o centro de Noã. E hoje eu trabalho aqui,
faço visita no município vizinho, e no município vizinho fala, nossa, você mora onde? Eu moro em Maricá. Meu pai do céu, é meu sonho ir para lá. Então, assim, você viver Mudou, esses né? dois mundos, as pessoas te criticavam por morar num local isolado, e hoje virando um local almejado. Então, assim, como ela falou aqui das escolas, do uniforme, lembrava que antes eu tinha que comprar um uniforme que não era, quando era pequeno, que não era de qualidade. Hoje as crianças recebem materiais, tem estímulo para poder você ir para a escola, levar seu filho, tem transporte para ir. Então, assim, hoje Maricá é um sonho. De fato, você botar a pé no chão, ver a realidade daqui, ver a realidade dos municípios vizinhos, você perceber que existe essa diferença muito grande. E ter a oportunidade. Então, hoje, minha filha tem a oportunidade de voar, coisa que eu não tive. Então, assim, a geração está evoluindo com qualidade. Eu, antes, quando eu ficava mais no município vizinho do que aqui, eu tinha plano de saúde. Hoje, para mim, a realidade não precisa. Eu uso a própria maquinaria pública. Então, assim, se fosse coisas mais específicas, de repente, mas eu vejo que hoje eu não preciso. Amanhã pode ser, mas hoje eu não preciso. Então, assim, dá para poder utilizar a questão da educação, a questão da saúde, em todos os aspectos. Então, assim, ela evoluiu em curto período de tempo. Assim, né, são anos, mas é uma geração. É verdade, com certeza. Agora, Elizabeth, conta um pouquinho como que está estruturada, então, você falou, né, a partir dos 15 anos ali, mas de forma mais específica, pensando nos idosos. Tem coisas específicas, cursos específicos, ou uma metodologia que seja adaptada para essa faixa etária? Ainda não, mas estamos em busca, né? A secretaria hoje, né? Como eu falei, possui uma gerência, né? Específica para a escola do idoso. Então, as propostas pedagógicas, né? As ações estão sendo pensadas, focadas, né? Neste sentido, né? De trazer o melhor, né, em termos de proposta pedagógica, de metodologia, né, com as escolas, com os professores, né, montando com os professores. Então, há muita coisa para acontecer. Tá? Isso eu te garanto. Tem Né? certeza. Tem muita coisa ainda, ampliação das escolas. Né? Hoje, os idosos têm o espaço deles, né? Tem a sala de aula deles. Né? Então, a proposta é ampliar, né, e melhorar, né, tanto, né, o ensino quanto a estrutura, o acesso, e também focar na permanência. Né? Porque eles têm o desejo de ir para a escola e têm o desejo de terminar os seus estudos. Né? Então, a gente precisa também se preocupar com a permanência. Só o fato de ter uma escola voltada, né, Sim, é pioneiro, né, no município, né? Porque quando a gente dá aula para adulto e tem um idoso, muitas das vezes o idoso não quer, porque tô com um jovem, não quer, outra mentalidade. Só do fato de ter uma escola voltada, né, para o idoso, acho que isso já é um grande incentivo. Estarmos aqui já é um incentivo. De o vizinho falar já é um incentivo. Então, assim, acho que ainda é o boca a boca, a política, a questão da publicidade, isso acaba sendo, acho que o melhor incentivo no momento, né? Que Com certeza, muito bacana. Agora, Heitor, falando um pouquinho de nutrição, né? Quais são, então, aí os hábitos e práticas nutricionais que podem, então, potencializar, né, a capacidade cognitiva dos idosos e aí contribuir para um melhor desempenho no aprendizado? Olha, eu sempre falo que a questão do cérebro tem que ser cuidado desde o útero, né? Pela ciência ainda não existe a questão de renovação de neurônios com função. Então, assim, você tem que cuidar bem. Então, isso na infância, na fase adulta, na terceira idade também. Então, isso vale para todas as etapas. Só que o que muitas das vezes muda é porque quando a criança eu sou, entre aspas, forçado a estudar, quando eu estou adulto eu quero ser alguém, e quando eu estou lá na fase do adulto para a terceira idade eu ainda não consegui o que eu queria, e às vezes quando chegar na terceira idade eu preciso falar, já consegui o que eu quero, não quero mais nada. Então, acho que ainda mesmo assim, para melhorar a cognição, ela tem que ter um estímulo. Aí sim, entra a alimentação, né? A redução de medicamentos que não são necessários, ela também faz parte, porque é menos coisa para processar. Sim. E você, em resumo, para poder falar, você consumir alimentos que são mais naturais e menos industrializados, como a gente fala na nutrição,
descascar mais e desembalar menos, isso te dá mais nutrientes no modo geral. Né? O que muitas vezes até uma desinformação que existe é que vem muita propaganda que o suplemento X, suplemento Y nas mídias, que faz bem para o cérebro. Existe de fato, mas tem que olhar a pessoa por um todo. E o que acontece muito na terceira idade é a polifarmácia. Um idoso com 10 medicamentos, e aí não existe aquela questão da individualidade. Então, assim, hoje ainda fala que o melhor remédio é a questão do estímulo. A pessoa se estimular a fazer, resolver problemas. E a alimentação e sono. Não adianta você só ter estímulo, você se alimentar bem na questão de mais natural possível e não dormir. E o que mais acontece na terceira idade? A pessoa perde a qualidade do sono. Então é bom fazer bastante atividade para ter um sono de qualidade. Aí sim, o sono ele vai reparar e vai ter aquela força de armazenar a memória. Então acho que essa é a melhor parte. Perfeito. Agora, a Elizabeth comentou um pouquinho sobre tecnologia, né, a importância da tecnologia também ali. Queria saber de vocês, então, como que a tecnologia pode ser aí uma aliada, né, nesse processo de aprendizagem dos idosos? Quais são os desafios, principais desafios, né, para essa inclusão digital nessa faixa etária? Sim, o idoso, ele hoje ele tem o acesso, né? Mas ele não sabe, né, lidar, né, com essa tecnologia. Então, as escolas estão sempre, né, ofertando, né, as orientações dadas ali pelo professor, mas também ofertando cursos, né, mini cursos, né, levando ele para conhecer outros espaços tecnológicos, né, e orientando, né, que isso é fundamental para o idoso. Como, né, evitar, como reconhecer um fake news, né, como acessar a conta num caixa eletrônico, né, como ele vai usar a internet, os sites seguros, né? Então, isso também está dentro do nosso currículo, das nossas orientações em relação à tecnologia. Além de também de levá-los para outros espaços, né, tecnológicos, enfim, para que ele realmente se sinta incluído, né, que haja inclusão digital. A pessoa, a tecnologia, para a gente acompanhar ela não dá, né? Ela muda muito rápido. E aí, pensando naquela pessoa que nasceu numa década específica, e para acompanhar isso, para mim, acompanhar da minha filha de 7 anos já é difícil, então imagina, né? Sim. Mas, como a Beth falou, às vezes você está dentro da tecnologia, né? Tem a questão dos museus, a Casa do Futuro, coisas que tem a tecnologia em volta que a pessoa pode vivenciar aquela experiência, né? Sair um pouco da sala de aula, que é onde eu vou explicar, às vezes, planetas e tudo mais, e ir num planetário, por exemplo, né, que acontece muitas das vezes lá na secretaria, né, terceira idade. Então, vivenciar aquilo ali. E a questão das palestras, mas não só falando, e sim mostrando num telão, então só na questão do audiovisual, a pessoa tem aquela experiência de ver. Então, eu consigo visualizar aquilo. Como que eu vou falar de coisas que são abstratas e, se eu mostrar, a pessoa tem um melhor aprendizado. A pessoa, às vezes, não consegue explicar, mas ela vivenciando aquilo, ela consegue perceber. Então, essa coisa de você perceber algo palpável, né, ela sempre ajuda mais ao entendimento do idoso do que ele manusear aquilo ali. Claro que ele vai aprender, mas para ele usar para aprendizado próprio é muito mais eficaz. Sim. E muitas vezes o professor utiliza o próprio celular como apoio pedagógico, né? Sim, claro. Ele utiliza o celular para ali desenvolver suas aulas, né? Uma pesquisa, né? Então, isso vai de certa despertando forma, curiosidade já tá nele inserindo, também, né? Vai despertando a curiosidade. No mundo digital. E de uma maneira geral, o que eu acompanho, né, também nas redes sociais é que os alunos idosos aqui de Maricá são extremamente ativos, né? Todas as atividades que acontecem na cidade, todas as oficinas, eventos, eles fazem questão de estar ali presentes sempre em grande quantidade. Então, isso também mostra, né, esse desejo, né, de estar sempre ali ativo, participando, aprendendo, né? Então, isso também mostra, né, o quanto que esse desejo pelo aprendizado é constante, né, para
para todos eles. E é uma questão dupla, né? Eles têm uma bagagem, né? São pessoas que têm 60, 70, 80 anos, têm uma bagagem. Então, às vezes é algo que está tão claro na nossa frente, a gente não consegue enxergar, e ele com aquela bagagem, ele, olha, volta um pouquinho, né? Tem até um filme que eu acho que é O Senhor Estagiário, não sei se você já viu, mas é referente a isso, a questão de um idoso ingressar como estagiário numa empresa de tecnologia, onde aquelas pessoas estavam tão acostumadas com o imediatismo, e ele foi o freio e viu que as coisas, a resolução do problema estava na experiência do passado dele. Então, assim, é isso que acaba acontecendo. Às vezes a gente aprende mais do que ensina. Na verdade, acho que é isso, né? Tenho certeza. Maravilhoso. Agora, Elizabeth, a gente está falando, né? Tem aí a escola, né, de idosos, que é algo muito específico, né, de Maricá, muito bacana. Mas, além disso, você acredita que, ou essa talvez seja a iniciativa em Maricá que sirva aí como referência no Brasil, quando falamos, então, de educação de idosos? Sim, a escola, né, nós já recebemos visita de vários outros municípios, né, que veio conhecer a proposta, né? Então, a gente, como eu falei para você, assim, tem muito por vir, né? Porque não é só criar a escola, né? A gente precisa desenvolver outras políticas, né? Para que até mesmo de outros idosos, né? Ter conhecimento dessa escola, saber que no município, né, tem uma escola própria para ele, né? Sim. Que atende às necessidades dele. Então, isso tudo a gente, né, precisa divulgar, fortalecer, né, ampliar, né? E dentro da educação, né, ver as outras necessidades do idoso que a gente possa atender, né? Porque tem a saúde, é com a saúde, a educação é com a educação, mas dentro da educação, a gente também precisa se preocupar com outras questões, que é o psicológico, né? A saúde também, né, de uma forma mais assim ampla, né? O cuidado, né? A gente precisa se preocupar, mas a gente precisa avançar, né? Está sendo assim uma experiência muito boa. Eu acredito que, né, para o próximo semestre, para o próximo ano, as matrículas, né, vão expandir, vão crescer, né? E aí vem as políticas, né? Vem as ações que para atender esses idosos. Perfeito. Né? E, Heitor, falando então aí desse processo, né, de envelhecimento, ele traz então mudanças, né, no funcionamento do cérebro. Como que a gerontologia enxerga esse impacto, né, do aprendizado, né, principalmente então na questão, né, da prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, por exemplo? A gente, nosso cérebro ele faz sempre conexões, sempre correlacionar algo com algo. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai avançar da idade, a gente vai perdendo essas conexões, que é a ordem natural. Então, assim, isso, a primeira coisa a gente tem que saber, como a Beth falou, nas escolas especializadas, os professores têm que saber que a conexão, a cognição, ela é um pouco mais lenta do que uma criança, então, do que um adulto. Então, tem que ter aquela paciência. E o ato da pessoa estar fazendo isso já é uma prevenção, porque o nosso cérebro, a gente tem uma questão chamada plasticidade cerebral. Se você não consegue chegar no caminho, como para chegar aqui, né? Eu vim para uma rua, poxa, eu não vou parar. Não sei que eu posso dar a volta e chegar aqui. Então, o cérebro ele faz isso. Se a pessoa ela teve uma questão de uma perda de uma cognição, por exemplo, né? A gente fala muito do AVC, que perde, no caso, algo visível, mas a pessoa ela sai de um estado totalmente travado para algo que é mais móvel. Então, isso é uma questão de reabilitar. Eu consigo agora movimentar, agora eu consigo pegar o copo, antes não conseguia. Então, reabilitou aquela pessoa. Então, a pessoa tem essa condição de reaprender algo. Então, assim, isso só do fato da pessoa estar estimulando é uma prevenção muito grande de doenças degenerativas. Não estou falando de reversão de quadro. Claro. Mas estou falando de prevenção. Quem não tem, pode prevenir. E quem tem, pode amenizar um pouco, retardar um pouco o quadro mais acometido. Sim.
Então, falando, né, das políticas, iniciativas, né, que podem vir a acontecer, queria que você falasse um pouquinho o que ainda precisa ser implementado ou pode ser implementado na visão de vocês para garantir que cada vez mais idosos tenham acesso à educação de qualidade. Lana, a educação de jovens e adultos, né, ela tá na Constituição, né, ela está na LDB, né, ela está no Plano Nacional de Educação, mas ainda assim faltam muitas políticas, né, para essa modalidade, que a educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino, que está dentro da educação básica. Sim. Mas, por muitos motivos, né, ela ainda não conseguiu avançar em muitas questões, né? Então, eu estava, né, fiquei como gerente por algum tempo, 10 anos, né, mais de 10 anos, depois eu saí, retorno, e agora nós, na educação, estamos montando um plano de ação exatamente com políticas, né, para atender essa modalidade de ensino. A primeira coisa que a gente precisa, né, fazer é uma pesquisa, saber onde estão essas pessoas, né, que não conseguiram concluir seus estudos. Sim. Onde estão essas pessoas analfabetas? Né? O Brasil possui, né, o número de pessoas analfabetas no Brasil, né, 11 milhões, mais de 11 milhões. Né? Então, assim, é um número exorbitante. Então, dentro do nosso município, onde estão essas pessoas? Né? E aí, através, né, do Instituto de Pesquisa que nós temos na cidade, através dos CRAs, através do TRE, através das igrejas, né, detectar essas pessoas, né, fazer uma pesquisa até mesmo dentro das escolas, com os pais dos alunos, né, de ensino regular, né, para saber, né, se tem alguém que deseja concluir os estudos, fazer um chamamento, né? Sim. E uma chamada pública, né? Uma chamada pública para esse público saber que no município, né, tem a educação de jovens adultos, tem uma escola que que vai atender a necessidades deles, né? E aí com outdoor, né, com propaganda na mídia, né, fazer uma chamada pública, porque eles não sabem, muitos deles não sabem que existe uma escola. Né? Hoje nós temos uma em cada distrito, né? Aliás, em 3 distritos. Né? Então, as pessoas desconhecem. Né? Além dessa chamada que nós chamamos chamamos de política para o acesso, né? A chamada, a pesquisa, para saber onde estão esse público, saber fazer essa chamada pública, nós também precisamos garantir a permanência. Né? E falando ainda sobre o acesso, nós precisamos ofertar, por exemplo, um transporte à noite, transporte escolar, né? Para que esses idosos venham para a escola segura e retorno seguro para suas casas. Né? E pensar na permanência. Pensar na permanência é pensar no acolhimento, né, dessas pessoas nas escolas, é pensar na formação desses professores, né, para atender essa modalidade, né, que é muito específica. A educação de jovens e adultos, ela é a diversidade ali, né, porque ela tem o jovem, ela tem o adulto, ela tem o idoso, né? Ela tem o jovem que o estudo para ele não pensa, né, no futuro, está ali, porque está ali. Ele tem o adulto que quer chegar à universidade, né? Ele tem a idosa que está ali para aprender a ler, escrever e ler a Bíblia. Tem o idoso, tem o adulto que quer aprender a ler para tirar a carteira de habilitação. Então, a diversidade na EJA é algo muito forte, né? Então, desenvolver
pensar nessa diversidade, pensar nessa proposta pedagógica diferenciada, porque, como o Heitor falou, eles já trazem uma bagagem, né? Então, esse ensino, né, o que é usado no ensino regular para a criança, para o adolescente, não vai atender, pedagogicamente falando, não vai atender às necessidades desses adultos, né? Então, é pensar numa proposta curricular, né, específica para eles, né? É pensar nesse acesso, né? É pensar também naquelas pessoas, aquelas mães que querem retornar, mas não têm com quem deixar seus filhos. Então, a nossa proposta é ampliar, porque já existe a creche noturna, né? Para atender, né, essas mães que precisam trabalhar à noite, estudar à noite. Então, dentro do nosso plano de ação também está uma proposta de ampliação, né, dessas creches nos distritos e também de criar um centro de referência de jovens e adultos, né? Uma escola só para jovens e adultos, tá? Né, para que ele possa não ter aquela coisa do parquinho, né, do mural pintadinho. Então, ele vai ter uma escola específica para ele. Então, é esse o nosso desejo, são essas políticas, né, que a gente vem pensando na formação do professor, já falei, né, também esses professores que muitas das vezes não recebem na universidade, né, não tem uma formação voltada, né, para esse público, para essa modalidade de ensino. Então, trabalhar esses professores, né, bastante formação, para ele estar preparado para atender esses alunos. Perfeito. Eu posso dar as palavras da Beth a minha. A única coisa que eu poderia acrescentar é a questão do idoso ele perder um pouco do preconceito. Ah, já estou velho para isso, sabe? Achar isso, sabe? E muitas das vezes o que eu ouço fora da terceira idade é para que eu vou falar? Tem um montão de velho lá, para que eu vou? Nem foi, nem experimentou, nem vivenciou. Então, faço delas minhas palavras e também da procuração do público da terceira idade, procurar por políticas. Procurar encher as casas, o EJA, as escolas, porque se tiver demanda, vai forçar a abrir mais. Enquanto tem, por exemplo, tu falou que tem três escolas, mas 3 que está meio cheia, para que eu vou fazer mais? Então tem que ter 3 lotadas, que aí eu faço mais. Então tem que ter só acrescentar essa busca também da pessoa idosa. Com certeza, quanto mais gente sabendo, mais espaço teremos. Não esquecer que é um direito. Exatamente. Né? Não esquecer que é um direito, que ele tem o direito de estar na escola, ele tem o direito, né, de ter uma educação de qualidade. É isso, perfeito. Bom, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade para acrescentar talvez alguma informação que a gente ainda não tenha falado, ou reforçar algum recado também, que a gente já tenha comentado aqui. Mas fiquem à vontade também para deixar um recado, né, para o público que nos assiste, principalmente os idosos que estão nas escolas, participando do EJA. Fiquem à vontade. Posso começar? Então, eu vou falar na questão um recado, né, isso que eu falei, para perder esse preconceito, o próprio idoso perder esse preconceito e tomar a iniciativa de voltar ao que não tinha conseguido terminar por N motivos, sabe? E se dar a oportunidade de conhecer, se dar a oportunidade de vivenciar, sabe? As pessoas, às vezes, quando chegam na terceira idade, ela para de sonhar. Então, continue, porque, assim, tem muita vida ainda para ser vivida. E, como você disse, né, e Beth também, a gente vê as comemorações que os idosos fazem. É até é até errado falar às vezes idoso, porque eles têm mais energia que a gente. Com certeza. Então assim, viver, e pela tela, pelo vídeo, a gente não sente a energia que é estando lá. Então, uma coisa que eu digo para a população é, primeiro vivencie, não um dia só. Vai por um período, vivencie aquilo, deixa aquela experiência de mente aberta e depois sim, você pode, de fato, decidir se você quer ficar ou não, mas acho que a vontade de não ficar não vai acontecer. Elizabeth.
Bom, queria agradecer, né, a primeira oportunidade de estar aqui falando, né, da minha paixão, que é a educação, especificamente a educação de jovens e adultos, e deixar um recado, né, para aquelas pessoas que, por algum motivo, né, deixaram de frequentar a escola, não puderam concluir seus estudos, né, que em Maricá existe escolas de educação de jovens e adultos, que ela pode fazer a matrícula dela pelo site, né, para essas escolas, que será recebida com muito carinho, né, será acolhida pelos professores, pela direção, e que não perca tempo, né, porque a hora é agora. Então, você que não concluiu os seus estudos, o jovem que parou, a idosa, o idoso, o adulto, venham para a escola. É isso. Bom, Elizabeth, Heitor, muito obrigada pela participação de vocês no nosso programa de hoje. É sempre muito bacana, né, ouvir as experiências de educação aqui no nosso município, que estão sempre incríveis, assim. Muito obrigada pelo desempenho que vocês colocam aí para trazer uma educação de qualidade para os nossos idosos, os adultos em geral, aqui na nossa cidade. A TV Maricá, obviamente, vai estar sempre de portas abertas para vocês. Muito obrigada. Obrigada a você, Elana. Obrigada por estar aqui. É isso. Bom, pessoal, assim termina o Maricá Debate de hoje. Este programa nos mostrou que aprender não tem idade. A educação na terceira idade não apenas resgata sonhos e fortalece a autoestima, mas também amplia as oportunidades de socialização e promove benefícios cognitivos e emocionais. O conhecimento é um caminho de transformação e inclusão em qualquer fase da vida. Que essa conversa inspire mais iniciativas e valorização do ensino para os idosos. Muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo Maricá Debate. Tchau, tchau.